Contrafluxo. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária, para você que nos acompanha também pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Agora são 12 horas e 36 minutos e nós vamos juntos até as 13 horas. Começa agora o programa Contrafluxo, uma parceria com a Rádio Universitária que tem o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha, nós estamos juntos todas as sextas, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana Sá. Boa tarde, pessoal que está em casa, que está nos assistindo, está nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook, nos ouvindo pela Rádio FM Universitária. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Elan, que está aqui na transmissão pelo Facebook. E lembrando, você pode mandar comentários na nossa página do Facebook, Programa Contrafluxo. Você pode mandar comentário, pergunta, interagir com a gente. Nós também estamos no Instagram, é só buscar Programa Contrafluxo. E aqui conosco hoje está o diretor do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, André Horta, que vai falar sobre o tamanho dos servidores públicos para o Estado. Boa tarde, André. Boa tarde, Jana. Prazer estar com vocês. Uma honra ter você conosco, André. Então, Jana, quais são os destaques que nós temos nesta semana? Destaques da semana. Rui, antes de fazer os destaques dessa semana, eu gostaria primeiro de prestar solidariedade à nossa colega jornalista Patrícia Campos Melo, que foi violentamente agredida nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em todas as dimensões, durante o depoimento de um ex-funcionário, Rui, de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, a CPI das fake news no Congresso. E eu faço isso como mulher, como cidadã, também como jornalista, que busca que a verdade se explicite e que as mentiras à comissão sejam punidas, porque na CPI não pode haver mentiras, Rui. Então deixa esse registro. E queria expressar também, Rui, antes de entrar nos destaques, a profunda preocupação com a militarização desse governo. Ontem, em matéria da Carta Capital, nós ficamos sabendo da presença de um agente secreto do governo, trabalhando disfarçado na Universidade Federal de Brasília. Uma realidade que nós já vivenciamos, Rui, no passado não muito distante, durante os anos de chumbo neste país, que ficou 21 anos sob o regime militar ditatorial. As universidades, que são espaços de diversidade, de exercício de liberdade de expressão e de cátedra, têm sido sistematicamente perseguidas pelo governo de Bolsonaro. O ano passado, o governo cortou 30% do orçamento delas, sob a alegação, sem nenhum tipo de comprovação, de que as universidades públicas federais promoviam balbúrdia e que as instituições produziam maconha. E essa revelação, Rui, ela acontece no momento que Bolsonaro tira o Onix da Casa Civil e coloca um general do Exército, o Walter Braga, que comandou em 2018 a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro para assumir esse cargo. Veja, é a única vez que a pasta sob o comando do Exército ficou sob o comando do Exército. Desculpa, gente. A única vez que a pasta ficou sob o comando do Exército foi durante a ditadura militar, Então, com a mudança, todos os ministros com assento no Palácio do Planalto terão agora origem militar. Todos. É engraçado, Jana, porque esse governo vive a todo tempo dizendo que precisamos ser transparentes, viemos aqui para defender a transparência, lutar contra a corrupção, mas atacam a imprensa, Eu estava observando o seu comentário muito importante sobre as ofensas que foram dirigidas à Patrícia, e isso é inadmissível. É um governo que, na verdade, está voltado para a autodefesa, só para defender os seus próprios interesses. Infelizmente, tem toda essa agenda autoritária, não dá liberdade de crítica. Por outro lado,
nós temos também, né, esse fechamento do governo e, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente vai comentar já na entrevista com o André Horta, a agenda econômica está aí tirando o direito do povo, né, reduzindo as potencialidades da nossa economia, né, levando preço alto da gasolina, né, preço alto da carne, dos alimentos, enquanto isso, salário baixo. Né? Parece que esse governo gosta demais do tempo da ditadura. Né? Quando a inflação disparou, quando o Estado entrou em crise da dívida. Né? Aliás, eu vou te contar uma coisa, Jana. Enfim, a gente pega Uber, né? Às vezes por necessidade, né? Não é necessariamente uma escolha. Esses dias o cara que estava com a gente no Uber comentando, não, porque no tempo da ditadura era muito bom. O tempo da ditadura era ótimo, né? Até porque quem não gostava, morria. Quem não gostava, apanhava. Quem não gostava, era preso. Né? Olha só que maravilha. E além de tudo, vamos lembrar, as pessoas às vezes se esquecem dos anos 80. Né? Nos anos 80, os governos ditatoriais entregaram o país com inflação galopante, dívida pública estourada, desigualdade recorde. Né? O país estava em frangalhos, o país estava em ruínas. E não é à toa que as pessoas, volta e meia, fazem comentários desse tipo sobre a ditadura militar, né? Eu costumo dizer, e esse é um objeto de estudo meu de graduação, de mestrado, que em 1979, com a lei de anistia, nós assinamos uma lei de esquecimento no Brasil. As pessoas não sabem da própria história, né, Jana? Exatamente, e quem não conhece o seu passado fica fadado a repeti-lo. Né? Eu achei isso engraçado, Jana. O cara que estava dirigindo o Uber era um senhor de 50, 60 anos. Aí ele falou, não, porque o meu pai falava que na ditadura era bom. Ele viveu a ditadura. Ele viveu a hiperinflação. Ele viveu as filas e filas de desempregados. Então é só puxar pela memória, né? Já que as pessoas têm uma dificuldade de estudar a história, puxem pela memória. Né? Se a ditadura foi tão boa, por que entregou o país quebrado nos anos 80? Exatamente. E aí, o que temos mais, Jana? Agora sim vamos para os destaques da semana, né? Destaques da semana. Destaques da semana. Há dois temas que eu gostaria de tratar hoje. Eu queria realçar aqui duas grandes resistências que estão ocorrendo e vão se manifestando crescentemente nesse país contra a profunda crueldade, perversidade e concepção de Estado que tem o atual governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, cada vez mais nós vamos flagrando, e vai ficando isso explícito, Rui, o projeto de país e de Estado que se apresenta por esse governo. Como projeto de país, nós vamos vendo cada vez mais um país refém do capital financeiro. Não há projeto nacional, não há projeto de construção de nada, não há metas, não há nenhuma possibilidade de que o povo se enxergue nesse projeto. Nem no orçamento, nem na vida real. Porque é uma destruição, Rui, absoluta do Estado brasileiro e uma absoluta destruição dos seus ativos. Nesta quarta-feira, deputados e senadores estiveram com representações de petroleiros, que estão em greve já há 14 dias, né? E tudo o que eles pedem, Rui, é diálogo. Na verdade, os petroleiros estão lutando para manterem, né, os seus postos de trabalho, manterem os investimentos da Petrobras, não é isso, Jana? Sim, a gente teve aqui o programa passado, nós conversamos com ele, né? A greve não é por salário, né, Rui? Pelo direito de trabalhar, né? Isso, absurdo. Exatamente. As pessoas não lutando pelo direito de trabalhar. Pela permanência nos postos de trabalho. Absurdo isso. E este governo ele não dialoga, Rui. Essa é a marca do governo. O presidente da Petrobras não dialoga. Ele rompe, inclusive, com o acordo coletivo de trabalho, que prevê que não pode haver uma demissão em massa sem uma conversa antes com a representação dos trabalhadores. Mas é exatamente o que ele está fazendo. A empresa anunciou a demissão de 1.000 trabalhadores na empresa de fertilizante ligados à Petrobras, no Paraná. São 1.000 famílias, Rui, são 1.000 trabalhadores, alguns com 30 anos de trabalho, que vão ficar sem perspectiva de se alocar em um outro espaço, que recebem esse anúncio de imediata demissão sem nenhum tipo de alternativa, de diálogo, de conversa. Uma comissão formada por esses trabalhadores ocupou um espaço na sede da empresa, um andar, no Rio de Janeiro, e a única coisa que eles exigem, Rui, é sustar as demissões, abrir uma mesa de negociação para que a própria ocupação e que a greve elas possam acabar. Essa é a exigência antes que a situação ela possa se radicalizar, antes que a situação piore com as agressões às suas representações
e com multas milionárias, né, e absurdas que já estão ocorrendo com esses trabalhadores. Pois é, né, Jana? Nesta quarta, 12 de fevereiro, o presidente do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu multar em 32 milhões a Federação Única dos Petroleiros e 9 sindicatos da categoria, incluindo do Rio Grande do Norte, né? Enquanto alguns ficam fazendo, né, propaganda, dizendo que a economia está às mil maravilhas, que o país vai bem, tem gente que está sendo multado, né, tem sindicatos, tem movimentos sociais que estão sendo duramente reprimidos. Essa pena, essa multa absurda, né, ela havia sido aplicada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, né, que já tem outras decisões parecidas com essa, né, mas o próprio TST, o pleno do Tribunal Superior do Trabalho, anulou a sentença, porque era exagerada. Imagina aí, os sindicatos estão quebrados, os trabalhadores estão quebrados, aí você aplica 30 milhões de multa, isso é absurdo, 32 milhões. Né? Isso aí, essa medida, ela fere o artigo 9º da Constituição Federal, né, que prevê o direito à greve. A decisão de Toffoli atende a um pedido da Petrobras, né, atendendo aí às políticas impostas pelo governo Bolsonaro. A greve dos petroleiros já conta com a adesão de 113 unidades em 13 estados do país, né, então uma grande greve, né, aliás, com ramificações por vários setores, né, pessoal de transporte, pessoal, você já falou, né, de fertilizantes. Já é a maior, né, Rui? Já é a maior desde 1995, que foi feita durante o governo Fernando Henrique, né? Cardoso. Pois é, 20 mil trabalhadores parados, né? Pois é, a multa para dificultar ainda mais o trabalho de mobilização, né, dos sindicatos, dos trabalhadores. Além disso, o Toffoli endossou a tese que limita a greve a apenas 10% da categoria. Como é que você faz uma greve com 10% da categoria? Né? E lembrando que os petroleiros estão em greve apenas porque o governo não quer negociar. O governo fechou as portas para o diálogo. Né? Como é que você faz, toma uma medida judicial garantindo aí que 90% dos trabalhadores vão ocupar suas funções? Né? Isso não é greve. Não faz sentido. Apesar da decisão, a Federação dos Trabalhadores, né, os sindicatos estão aí na luta, né, continuam com o movimento. Inclusive, hoje, né, aconteceram diversas manifestações, né, os petroleiros do Rio Grande do Norte fizeram a venda de botijão de gás por R$40. Né, isso aqui é super importante. Né? Na oportunidade, os petroleiros esclareceram a sociedade, principalmente os moradores do bairro de Cidade da Esperança, né, que vivem ali próximo à sede da empresa, sobre os motivos da maior greve dos trabalhadores, né, desde 95, durante o governo Fernando Henrique, como você já tinha dito. A pauta local inclui, entre outras reivindicações, a retomada dos investimentos da Petrobras para recuperar a produção no Rio Grande do Norte. Esse é um outro detalhe, né? Sim. Imaginem o que vai ser do Rio Grande do Norte se a Petrobras resolve parar com os investimentos no estado. Né? O impacto para fornecedores, você, pequeno empresário, não é nem que eles resolvam fazer isso, né, Rui? Já estão fazendo. Essa é a decisão do governo. A concentração das atividades na região sudeste. Então, os trabalhadores da Petrobras já estão sendo transferidos para o sudeste. Agora, como você está dizendo, imagina o impacto econômico para o estado do Rio Grande do Norte. Claro, não são só os trabalhadores da Petrobras, né? É toda uma cadeia produtiva. Quer dizer, a indústria está parada, a indústria sofreu uma outra queda muito grande no ano passado, né? E aí você vai tirar a Petrobras de um estado que depende da Petrobras, e não só do estado, né? Como você bem disse, de uma região, né? Isso parece que é má vontade com o Nordeste, né? Má vontade com quem não votou no Bolsonaro, né? Mas diga aí, Jana, o que temos mais de novidades em relação a essa greve? A novidade, Rui, é que os representantes dos trabalhadores da Petrobras, eles foram ouvidos pelos líderes partidários e os presidentes da Câmara e do Senado durante uma reunião que foi realizada na residência oficial da presidência do Senado nesta última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, né? E algumas definições ocorreram nessa reunião. A primeira, Rui, é que a mesa da Câmara e do Senado irão representar, junto ao Supremo Tribunal Federal, para evitar o que está ocorrendo hoje no país. A Petrobras ela está transformando em subsidiária aquilo que não é.
né, para poder privatizar sem o aval do parlamento. É uma privatização fatiada, né? Sim, sim. Eles estão separando em pequenas unidades e vendendo já umas partes da empresa. Outra foi o compromisso da presidência da casa em fazer a ponte com a Petrobras pela abertura do diálogo, né? Que tem sido negado aos parlamentares, a exemplo do que aconteceu, Rui, com a deputada federal Jandira Fegali, que teve o acesso à empresa negado logo no início dessa greve. E neste contato com o Rodrigo Maia, a Petrobras ficou de oferecer uma resposta aos presidentes da Câmara e do Senado até amanhã de ontem, né, de quinta-feira, dia 13 de fevereiro, mas até agora, Rui, não temos notícia dessa reunião. Nós esperamos que esse diálogo ele se dê e que as demissões sejam suspensas. E faremos essa cobrança pública aqui no nosso programa, né, no programa Contra Fluxo. Ah, sem dúvida. Mas e aí, Jana? O que temos de destaque a mais aí? Outro registro importante, Rui, foi o ato realizado pelos servidores públicos nesta quarta-feira, no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara, em Brasília, né, contra o anúncio de uma reforma administrativa, que é absolutamente absurda e inaceitável, que se aponta para os servidores, né, além das PECs, que nós já tratamos no último programa aqui, 186, 187 e 188, que já estão no Senado Federal e que destroem o serviço público, os fundos públicos e o Estado brasileiro, né, Rui? Jana, isso é muito grave, né? Porque, na verdade, você faz reforma para melhorar as coisas. Como é que o governo Bolsonaro propõe uma reforma para piorar? Não tem sido a lógica, né, das reformas apresentadas pelo governo. Pois é, essas PECs que a gente já andou comentando, né, elas têm um impacto muito grande. Né? A ideia é cortar, por exemplo, propor mesmo a redução no investimento para o salário dos servidores. Sim, sim. Colocar em pauta aí o desconto de 25% no salário dos servidores. Sim. Imagine você, servidor público. Imagine você, que é dono da quitanda, que atende a funcionalismo público. O que vai acontecer? Vai faltar dinheiro na economia. Empresas pequenas quebrando. As pessoas que dependem dessa cadeia de consumo vão se dar mal. Sim. Antes de você esclarecer sobre a estrutura, né, os principais eixos dessa reforma, só para finalizar esse evento, né, dos servidores, ele aconteceu logo após o ministro da Economia do governo, né, Bolsonaro, Paulo Guedes, ter criticado o funcionalismo público e o que ele considera de privilégios do setor, que André Horta vai dizer quais são esses privilégios aqui pra gente. São muitos, né, André? E Guedes comparou os servidores públicos a parasitas que querem reajustes automáticos. Você, servidor da segurança pública, né, que coloca sua vida em risco, você, servidor da saúde, que trabalha sem material, né, que às vezes trabalha com equipe desfalcada na saúde da família, você, servidor da educação, né, com salários muito rebaixados. Olha só o que esse pessoal pensa de você, servidor público, né? Enfim. Exatamente. E apesar desse desgaste que foi criado, Rui, por essa declaração do ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, né, que pretende encaminhar a reforma administrativa na semana que vem ao Congresso. E aí, Rui, me fala dessa reforma. Pois é, não, as medidas são essas, né? Na verdade, estão ligadas às PECs, mas tem outras medidas que já estão sendo tomadas pelo governo, inclusive um esclarecimento aí. Tem muita gente dizendo, não, o governo recuou da reforma administrativa. Não, o governo não recuou, simplesmente mudou de estratégia. Ao invés de encaminhar uma PEC nova, né, ele viu que já tinha outras PECs e está colocando as suas propostas em discussão, aproveitando essas outras ideias. Né? Então, as ideias são, a gente já andou comentando, né? Cortar fundo de ciência e tecnologia, descontar salário de servidor, proibir contratações. Aliás, saibam, viu? Tem muita gente por aí que está estudando para concurso. Pessoal, hoje está proibido contratar servidor público, hein? Hoje o cenário é esse. Tá? Universidades não podem, órgãos públicos em geral estão com provimentos, eles colocam, né, os termos técnicos, provimento de cargos suspensos. Significa que o Estado não vai contratar. Se o Estado não contrata, a iniciativa privada vai ter interesse em investir, vai se sentir incentivada a investir, vai ter consumidor para comprar. Tá?
Então, tem todas essas propostas, né? Por exemplo, o governo está com a ideia de mudar a avaliação de desempenho, né? Facilitar muito a demissão dos servidores, né? Estender estágio probatório para 7 anos. Aí algumas pessoas pensam assim, mas tem aquele servidor que não trabalha. Pois é, mas se você acaba com a estabilidade do servidor público, você não vai pegar o servidor que não trabalha, não. Você atinge todos os servidores. Um servidor que faz o seu trabalho adequadamente, vamos lembrar assim, teve um certo servidor, né, que andou aplicando uma multa para um certo político que depois se tornou presidente, cujo nome é Bolsonaro, né, e esse servidor foi perseguido. Né? Esse servidor hoje ele poderia ser demitido com a maior facilidade. Olha que ele já sofreu represálias. Né? Se passam essas reformas, esse cara poderia ser simplesmente perdido seu emprego, né? Jogado para fora do serviço público, simplesmente por fazer seu trabalho corretamente. Então a estabilidade é isso. A estabilidade não é só para bajular o servidor público. Não, é para garantir que o servidor público faça o seu trabalho. Já imaginou aí um policial que prende o filho de um político e perde estabilidade? Ele pode perder o seu emprego por fazer o seu trabalho corretamente, por cumprir a sua função corretamente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas medidas. Tá? Então vamos lá, vamos seguir, Jana? Vamos lá. Não trata-se só de ataque ao serviço público, né? Trata-se de prejudicar o Estado brasileiro, de impedir que mais Estado aconteça. E este é o governo Bolsonaro, subserviente ao capital financeiro, um governo que precisa explicar suas ligações com o crime, um governo que precisa justificar seus desvios para o capital financeiro, um governo que precisa dizer a que veio, Rui, porque este governo está de costas para o Brasil, de costas para o povo brasileiro, de costas para a grande maioria da sociedade brasileira, que precisa, Rui, de mais Estado, de políticas de desenvolvimento, de políticas de geração de emprego, de mais saúde, de mais escolas, de mais universidades, de mais postos de saúde, de mais atenção à saúde da família, como você bem colocou aqui, de mais creche, de mais produção de ciência e tecnologia. Agora são 12 horas e 58 minutos. Nós vamos para um intervalo rápido de 1 minuto e, na sequência, nós conversaremos com o diretor do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, André Horta. Na pauta, o verdadeiro tamanho do servidor público federal. Nós voltamos já. Estamos apresentando Contrafluxo. Atenção, associado CAURNE. Nosso atendimento ao público e administrativo está funcionando temporariamente na Clínica CAURNE, que fica localizada na Avenida Sim, vamos lendo aqui os comentários no Facebook. O pessoal do Facebook Rua da intervalo. Nem falamos e no deles. restaurante Nau. A mudança é necessária para que sejam realizadas as obras de adequação da estrutura do prédio do Centro de Convivência eu ia da pegar lá. UFRN. Tudo bem que a gente tá Agradecemos saindo a agora. atenção de Valeu, todos. Para mais informações, ligue 33 Você consegue ver aí? 11 Eu tô- Todos tentando aqui. Você conseguiu abrir? O horário do programa da Nação Regueira Potiguar foi antecipado. Excepcionalmente, neste sábado, o Mundo Reggae vai ao ar de 1 às 3 da tarde. Valeu, pessoal que tá nos vendo aí pelo Facebook, tá assistindo. Felipe manda sempre a curtida, né? Valeu, Vamos ver se o Felipe. Felipe tá aqui. Tem que Rafael ver. Duarte mandou aqui, minha mãe, boa tarde, manhã, sempre assistindo, ouvindo a gente. Valeu, pessoal. Rafael Duarte, editor do Saiba Mais, abraço a todos pelo melhor programa. Olha só, Rui. Fomos Moral, classificados moral. pelo Saiba Somos Mais o como melhor programa? programa de Rádio Potiguar. Obrigada. Opinião de Rafael, né? Isenta, objetivo. Mas aí veio uns elogios do André. Ih, Maria. André, daqui a pouco eu leio os elogios a você. Que bom. Estamos de volta com o programa Contrafluxo. Aqui conosco hoje o diretor do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, André Horta. Obrigada, André, por ter aceito o convite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Contrafluxo. É uma honra contar com você, André.
Prazer é meu, e desculpa não ter cumprimentado no primeiro bloco, normalmente o pessoal cumprimenta na hora que vai falar, né? Aí a Jana falou, eu pensei que ela tivesse falado, e você falou. Prazer estar por aqui com vocês, e muito honrado sempre em estar aqui na FM Universitária, estar aqui na academia, é sempre uma renovação de espírito a gente conversar com vocês. André, qual é o real peso do funcionalismo público? Às vezes a gente vê números sendo falados, chegaram a dizer que, enfim, uma conversa meio atravessada, que 90% do orçamento do Estado vai para funcionalismo público. Como é que é isso? Esclarece isso para a gente. Deixa eu fazer umas pontuações primeiro, né? Eu sou diretor do Comitê Nacional de Secretário de Fazenda, e o secretário de Fazenda apresentaram uma alteração nessa PEC que a Jana estava falando aqui, 186, 187, 188. Essas alterações foram apresentadas aos governadores terça-feira, na reunião do Fórum dos Governadores de Brasília, e essa discussão, né, ela vai emergir, eu acho que na semana que entra. Então, eu quero dizer primeiro, Jana, que eu não estou aqui falando pelo secretário de Fazenda, tá certo? Estamos aqui conversando porque esse tema de tamanho de quadro, tamanho de salário, tamanho de servidor, esse foi um tema onde eu tive a honra, inclusive, de ter vocês dois lá no lançamento quando a gente lançou o Resgatar o Brasil. Trouxe até um exemplar, e depois vocês puderem sortear, ou o primeiro que chegar aqui na área está por aqui. Esse tema, veja, esse tema é um tema que caminha junto, e minha opinião hoje vai ser desenvolvendo a tese que já escrevemos nesse livro de 2018, né? Esse artigo em 2018, tive a honra de ser convidado, com tanta gente boa, aí, de tamanho do Estado, né? A ideia que se tem, assim, você ouve muito, vamos reduzir o Estado para poder melhorar a eficiência, quer dizer, essa ideia contrária de o que é o Estado na economia. Então, aquilo que serve para tributos, por exemplo, aquilo que serve para a atuação do Estado, por exemplo, serve para essa parte de servidor. Isso aqui é um assunto derivado do tamanho do Estado. Quando você tem países muito desenvolvidos, países de DH mais alto, Noruega, Finlândia, Dinamarca, França, o Estado é a metade do PIB, é a metade da economia. Quando você tem países em desenvolvimento, você tem ali o Estado entre 15% a 25%. Né? E estados em maior dificuldade econômica, você encontra diversos com a participação do Estado na economia de menos de 10%. Então, a participação ou não do Estado da economia é um marcador de desenvolvimento e não o contrário. Do jeito que a gente ouve, parece que o caminho é fazer menos Estado que vai ter mais desenvolvimento. E isso não existe nem em teoria, nem em prática, tá certo? Isso é uma desinformação que simplesmente vão se apropriando e a população vai aceitando, e a gente tem poucos canais de comunicação de rádio, como o programa de vocês, por exemplo, onde a gente possa conversar isso mais à vontade, né? Onde isso possa ser dito de forma mais aberta. Quer dizer que sem o investimento público, o investimento privado ele não acompanha. Porque muitas vezes falaram que corta o investimento público, que o investimento privado vai ocupar o lugar do investimento público. É assim? Como é que é? Isso não tem nenhuma comprovação empírica disso. Quer dizer, os caras saíram com a ideia tirada de qualquer lugar, achando que vai dar certo. Eu escutei até uma entrevista semana passada numa rádio aqui, de um partido, né, de um dirigente de um partido, que disse abertamente... que é a favor da privatização de tudo, que o radialista perguntou, o jornalista perguntou, mas existe alguma empresa que vocês... Não existe, entendeu? Tem que privatizar tudo. É isso. Ou seja, o Estado, não sei que tamanho de Estado ele pretende. Que exemplo você tem na prática de estados onde 90% é da área privada? São os estados menos desenvolvidos, de menor IDH do planeta. É esse o modelo, tá certo? O modelo que o particular funciona bem é quando ele funciona junto com o investimento público. Né? E tem até um exemplo clássico, né, daquela professora que escreveu, que pega o celular do aluno, olha, você gosta disso aqui? Esse aqui tem GPS, isso aqui é investimento público. Tela sensível, isso aqui é investimento público. A ligação, isso aqui é investimento público. Claro. Não tem nada aqui que não seja investimento público. E é o instrumento que é mais símbolo, digamos, da contemporaneidade. Tá? E tudo foi fruto de investimento público. Né? O que essas grandes vendedoras fizeram foi tornar ele bonitinho. Mas tirando essa estética, tudo mais foi investimento público. Mas a estética também foi investimento público. Né? A arte cresceu muito no passado, aliada ao Estado. Tá? Mas
E onde é que a questão do servidor público entra aqui? Né? A questão entra a gente falando, não, mas eu vi eu vou deixar de lado essas expressões que de forma muito infeliz o ministro usou, para não... para entrar nos dados e nos números, tá certo? Assim, o Canzian, que é um repórter acho que do UOL... O Fernando Canzian, né? Que é colunista da Folha, do UOL... Já conversamos algumas vezes nos últimos 4 anos, em outros temas tributários, né? Mas, assim, ele traz dados aqui de um relatório chamado Banco Mundial, Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do Setor Público. Isso é um relatório que saiu em dezembro agora, há 2 meses, dezembro de 2019, né? E ele traz dados, por exemplo, dizendo que o total de servidores da Administração Pública Federal, servidores federais, né, aumentou de 532 mil para 712 mil nos últimos 15 anos. Outro dado que ele traz aqui é que, nesse período, a remuneração média desse funcionalismo, que não é o funcionalismo público federal, Sim. subiu 53% além da inflação, ampliando para 96% a diferença entre que os servidores ganham e que o privado ganha. O público ganha 96% a mais que o privado. Veja, quando você fica fazendo esses recortes em estudos, esses recortes bombásticos em estudos, fica difícil depois, realmente, a população formar uma convicção, formar uma ideia sobre o Estado, porque eles estão absolutamente destacados de outros aspectos que estão no estudo e que não aparecem na matéria, né? Essa é a dificuldade. Eu sei que o repórter tem liberdade de dar o enfoque que ele quiser, né? Mas a gente precisa que, no final, a coisa feche. Eu só queria trazer outros dados sobre isso aqui. Primeiro, que aumentou de 532 mil, aumentou, sei lá, quase a metade, né, dos servidores públicos em 15 anos. Ora, nesse mesmo período, o PIB brasileiro entre 2002 e 2014, cresceu 5 vezes. Nós quintuplicamos o PIB nesse período. A gente está falando aqui nem a metade de que aumentou. Olha, deixa eu lhe dizer, o Brasil não é a Finlândia, não. O Brasil tem muito para desenvolver. É claro que se houver mais recursos, evidentemente, os serviços públicos deverão se expandir, se universalizar e melhorar, evidentemente, né? Então, assim, esse investimento é absolutamente esperado, né? Ô André, agora me explica uma coisa. Nos últimos 5 anos, desde Levy, né, sejamos bem claros em relação a isso, desde Joaquim Levy, já vem acontecendo uma política que é mais, digamos, mais corte. Vamos cortar mais. Aí depois, no governo Temer, essa política foi aprofundada. Agora, no governo Bolsonaro, continua, pelo menos para uma parte da sociedade, né? Lembrando que teve reestruturação da carreira dos militares, que teve aumento no gasto da defesa, né? Então, assim, vamos cortar. Mas como é que a dívida pública aumentou em relação ao PIB depois de tanto corte? Veja, não é só esse aspecto. Diversos outros aspectos da economia brasileira pioraram, né? Claro, e por que a percepção melhora, né? Isso é uma outra pauta para vocês, né? A comunicação, formação de identidades, né? Como é que você consegue formar a identidade, como é que você consegue pegar determinadas informações. Aliás, esse programa está sendo sobre isso. Esse programa está sendo sobre recorte em informações e construção de percepções, né? Veja, essa que eu citei agora, Rui, essa de 96% da diferença entre os servidores públicos federais. Veja, a gente está falando aqui o que é o serviço público no Brasil. 12%, apenas 12% dos servidores públicos federais. 31% é estadual e 57% é servidor público municipal. Que ganham salários baixíssimos, né? Que ganham salários baixíssimos. Assim, a dispersão de salários entre servidores públicos federais é muito alta. Isso está nesse próprio estudo. Existe uma grande dispersão, né? Isso é um problema de dispersão? Sim, isso é um problema. O serviço público brasileiro tem problemas? Deixa eu lhe dizer, todos os países, em todas as áreas, têm problemas em todas as suas administrações. Aliás, administrar e resolver problemas, né? Nós temos também, nós não somos isentos do mundo todo, né? Nós temos problemas também para se resolver. Mas olha, o lado brasileiro disso aí é um lado muito confortável. Deixa eu te dar mais númerozinhos aqui. O Estado tem o prêmio é esse 96% que ele falou, ou seja, quanto o público ganha mais do privado. O prêmio do Estado é 16% a mais do que a área privada. E nos municípios, a maioria de servidores, o prêmio é menos 1%. Eles ganham menos. Então, a grande massa salarial brasileira ganha menos do que na área privada. No público ganha menos do que na área privada. Isso é central para a matéria. Sem falar no número, né, de servidores mesmo, né, Horta? Porque eu estou aqui com dados do IPEA de 2019
que mostra que os servidores públicos das 3 esferas, né, municipal, estadual e da União, representam 17,3%. E os trabalhadores de iniciativa privada, 82,6%. Então, assim, quando ele fala aqui, né, na reforma administrativa, em corte de cargos, né, e de carreira, como é isso aqui? Assim, né? Nos números do Banco Mundial que saíram em dezembro, esses números vão se atualizando, sim, né? sim. A pesquisa de pé é um pouco mais antiga. Aqui só tem um ano, não tem um mês, né? De pé é 2019, não tem um mês. 2019? É. Ah, não. Esse é de dezembro de 2019, de repente até é a fórmula de cálculo. Esse é um outro problema, metodologia. Como vamos chegar, né, para esse número corretamente? Nesse número utilizado pelo Banco Mundial, que utilizou dados da ONU e de uma pesquisa e da POF também, ele diz que o número é de 12,5% do menor Brasil. Ainda do que menor isso. ainda, de 12,5%. Veja, em relação ainda aos salários, para a gente vir para os números, tá certo? Se o prêmio municipal é menor, na média brasileira, o serviço público brasileiro, na média, está 8% acima do valor do que se paga no privado. Isso é menor do que a média mundial, que é de 20%. No mundo, se ganha na área pública 20% a mais do que o privado. Aqui, nós estamos 12% abaixo da média mundial, tá certo? Então, veja, existe a questão financeira que é central aqui. A única coisa que nós colocamos nessa matéria aqui foi no problema da dispersão federal e que é 96% maior. Isso desinforma mais do que informa. Sim, okay? com certeza. Mas esse número foi ótimo que você soltou, Jana. 12%. 12% a gente comparando com a massa de trabalhadores, tá certo? Se a gente colocar entre o número da população, entrando crianças, quem não trabalha e tal, o número brasileiro é de 5,6% da população que é servidor público. Sim. A média latino-americana é 4,4%, nós estamos um pouco maior, porque o nosso IDH também está acima da metade da média latino-americana. Então, é o dado coerente com a nossa posição daqui. Enquanto a gente tem 5,6% da população como servidor público, a OCDE tem 9,5%. A OCDE, o Brasil é 58,9%. 60% menor do que a média da OCDE. Você veja que a gente tem um Estado desmontado, um Estado com poucos servidores em relação a países que têm um IDH maior. Às vezes a gente tem dificuldade com o serviço público, temos grandes coisas para crescer, é claro, né, somos um país que tem uma renda per capita baixa, né, nós não somos um país rico, mas quando nós crescermos, nós vamos crescer com a melhoria desse serviço e com o aumento desse serviço e a extensão desse serviço, jamais com a redução. Pelo menos esse não é o modelo de quem é muito desenvolvido que ele está se utilizando. Ô André, então, resumindo, assim, para as pessoas comuns que estão nos ouvindo, né, a gente já está no final da entrevista, mas, então, dá para crescer sem serviço público, sem investimento público? Seria uma ideia política mundial nova, novíssima, não é? Assim, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Olha, quando você vai conversar isso, alguém sempre pega alguma coisa que saia da reta. Eu gosto de pegar gráficos, né? Pegar todos os dados de todos os países e dizer, olha, deixa eu botar, olha, quem tem DH baixo tem muito estado, tem pouco estado. Quem tem DH alto tem muito estado. Essa é a reta. Aí você vai dizer, não, e o Kuwait? O Kuwait tem a carga tributária de 1%. Né? Mas tem reservas... E a renda per capita é extremamente alta e o DH deles também é muito alto. Aí assim, peraí, o Kuwait não fez sim, mas assim, é diferente quando uma você população tem pequena, você tem ouro, petrodólares. Ouro saindo do chão, o petróleo saindo do chão. É claro que você financia com outra forma que não com tributo. Né? Tem também países, eu vou dar um exemplo contrário. Tá certo? Assim, o Zimbábue, por exemplo. Né? O Zimbábue tem uma carga tributária de 50%. E o IDH do Zimbábue é um IDH médio, é o IDH abaixo do Brasil. Ora, isso é um país pobre, né, que está se estruturando o Estado para se chegar lá. Você não vai pegar um país super pobre e colocar uma carga tributária de 60% e no outro ano se transformar na Suécia. Não é assim que funciona. Né? Você precisa de tempo, história para poder se estruturar. André, o modelo de Estado do Paulo Guedes, do Bolsonaro, é o quê? É a Etiópia? Isso é um modelo de Estado que foi... isso eu pessoalmente, falando aqui muito pessoalmente, por favor, né? Assim, isso é um desvio de rota que tivemos, né, com o neoliberalismo, né, nos anos 80, com a Thatcher Reagan,
que provocou aumento de desigualdade na Inglaterra, aumento de desigualdade nos Estados Unidos. Aí estamos falando assim das medidas econômicas. O problema das medidas econômicas, Rui, é que o reflexo de medidas econômicas não é imediato. Isso é lento. Na economia não se mexe. Você não muda algo na economia e no outro dia todo mundo já aceita. Não. O problema é que há, tipo assim, os problemas que tivemos com o aumento de dívida do governo militar, por exemplo, né? Assim, aquelas coisas foram piorando. Você vinha de Jango com um imposto de renda, por exemplo, que cobrava mais dos ricos e menos dos pobres, né? Você tinha uma progressividade melhor na entrada do governo militar. Quando o governo militar reduziu isso aí, mas era muito melhor do que agora, por exemplo, né? Então você ainda tinha uma recuperação de uma estrutura de financiamento público, né? Bem melhor do que tendo. Hoje queremos voltar àquilo que era pré-64, né? Hoje queremos voltar àquele modelo, aquele tempo que a gente chama a Golden Age do capitalismo, né? A era dourada do welfare state, né? Hoje queremos voltar, mas tipo assim, o problema é isso. O problema são os efeitos retardados que essas medidas têm e que a população não consegue perceber. E o pior, depois quando vem alguém e muda lá na frente, ainda vai ter quem diga, foi porque lá atrás fez aquilo ali, né? André, a conversa está ótima, mas a gente está com um tempo super estourado aqui, né? Nós conversamos aqui com o André Horta. Obrigada, André, mais uma vez pela sua participação no programa Contra Fluxo. Valeu, André. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Precisa conversar mais, né? Conversar sobre a reforma tributária. Sem dúvida. Honrado, viu, por um programa tão inteligente. Obrigado, André. E vamos de cultura, né, Luiz? Antes de falar de coisa boa, Rui, eu queria só fazer um destaque rapidamente aqui da derrubada de liminar que trouxe o senhor Sérgio Camargo novamente para a Fundação Palmares, Rui. Uma péssima notícia para a cultura, né? Você tem na fundação uma pessoa que é contra os princípios dessa fundação. Sim, a liderança da minoria na Câmara, ela vai recorrer, né? Porque justamente a Fundação Palmares, ela não pode ter na sua presidência um racista, né? Alguém que nega a história e a origem da própria fundação, que nega o quilombo, que nega o zumbi, que nega a escravidão, que acha que Marielle devia ser morta, que nega que no Brasil haja racismo estrutural. Rui. É lamentável, né? Esperemos que a Justiça e o Congresso barrem essa nomeação, que é absurda, completamente absurda, né? A gente precisa reconhecer o racismo no Brasil e enfrentá-lo. Com certeza. Mas tem também notícia boa, né? Não vivemos só de notícia ruim. Carnaval chegando aí, muitas prévias acontecendo. Neste sábado temos o 4º Festival de Ginga com Tapioca, né? O Festival de Ginga na Redinha. Opa, vai lá, Jana, como é? Olha, com certeza. Aí Ginga sim, com tapioca merecia aqui, tô morrendo de fome. Jana que adora praia, né? Olha aí, vamos descolar um lanchinho. Com o objetivo de incrementar a economia e valorizar uma das principais iguarias da culinária potiguar, fortalecendo ainda mais a gastronomia e o turismo na Zona Norte. Acontece neste sábado, a partir das 9 da manhã, o 4º Festival da Ginga, na Praça do Pescador, Mercado da Redinha ali, lugar muito bacana, todo natalense deve prestigiar, né? 16 comerciantes participando, várias barracas, várias opções de ginga com tapioca, né? Eles saem do tradicional. Sim, né? tem um concurso lá, né, Rui? Pratos a partir desses elementos, né, que são tão potiguares, né, que são patrimônios, né, do Rio Grande do Norte. Muito bacana. Então vamos acompanhar, vamos dar um pulinho por lá, né? Sim, e vai rolar também, Rui, o evento Arte Negra na Terra dos Potiguares. É neste sábado também, dia 15 de fevereiro, no Espaço A3, ali na rua Frei Miguelinho, número 99, na Ribeira. Acontece, Rui, das 18 às 21 horas. E o objetivo da festa é evidenciar o trabalho de artistas negros e sua condição de existência na cidade de Natal. Para isso, o evento contará em sua programação com apresentações artísticas do espetáculo Maré, do coletivo Cida, e do pop show Vira-Lata, da cantora Clara Pinheiro, além da exibição do documentário em curta-metragem. Outras vezes, viu? Com certeza. Aos ouvintes da Rádio Universitária, ao que nos acompanha pela transmissão ao vivo pelo Facebook, galera, obrigado pela audiência. E nos encontramos na próxima sexta, às 12h30, aqui na Rádio Universitária. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais. Boa tarde e um ótimo fim de semana. Beijo, pessoal. Tá bom.